Bom dia a todos. No podcast de hoje temos connosco José Joaquim Abraão. O José Joaquim Abraão é presidente da FESAP, tirou o curso de auditor da defesa do Instituto de Defesa Nacional. No final da década de 70 torna-se dirigente do Sindicato de Escritórios de Vila Real, organização no âmbito da qual teve os primeiros contactos com a Central Sindical da União Geral dos Trabalhadores, mais conhecida por UGT. Ingressa na administração pública em 1980 como técnico municipal na Câmara Municipal de Vila Real e com frequência universitária também na área das ciências da comunicação, onde fez em Trás-os-Montes e Alto Douro. Torna-se membro da Assembleia Municipal de Vila Real em 86. Integra o SINTAP de 1982, tornando-se posteriormente secretário nacional da UGT e sendo eleito vice-secretário-geral do SINTAP em 2003. Foi ainda presidente da Junta de Freguesia de Nossa Senhora da Conceição, no distrito de Vila Real, para o mandato 2009-2013. O ano 2011, então, marcou a sua entrada na Comissão Política Nacional do Partido Socialista, no Conselho Consultivo do Instituto de Emprego e Formação Profissional e no Conselho Geral do Centro de Estudos Autárquicos. O 10º Congresso da CENTAP, realizado em novembro de 2013, em Lisboa, culmina com a sua eleição a secretário-geral em prol da defesa dos trabalhadores da administração pública. É reeleito como secretário-geral no 11º Congresso da SINTAP a 25 de março de 2018, em Lisboa. E, portanto, com este currículo todo, José Abraão, começava então por lhe perguntar, e tendo em conta que deu ontem uma entrevista no Público sobre esta matéria, gostava de lhe perguntar então como vê a situação, no fundo, do suposto aumento e do anúncio do suposto aumento. Então, digo suposto porque na realidade não julgamos que não combatem a inflação, mas gostava de ouvir a sua opinião sobre esta questão, em matéria dos 125 euros e da entrega extraordinária de parte do valor dos pensionistas. Qual é a sua opinião sobre estas situações? Bem, muito bom dia. Eu quero agradecer o convite que me foi feito para contribuir para este movimento de cidadania democrática, no sentido de promover o debate, a discussão, a reflexão sobre um conjunto vasto de questões, e em particular pela área de onde sou oriundo, que é o movimento sindical e em especial a administração pública. Falou em supostos aumentos. Bem, acho que não se trata, no conjunto das medidas designadas de apoio às famílias, de aumentos de facto, de salários ou de pensões, mas tão somente de apoios extraordinários que se esfumam de um momento para o outro, que serão pagos de uma vez durante o mês de outubro e que têm aqui alguma avaliação preocupante, na justa medida em que, aqui há poucos dias atrás, o FMI promoveu um estudo sobre as pensões, e nomeadamente em Portugal, e até recomendava que houvesse alteração às fórmulas de cálculo. E neste quadro, é público, o Governo dizia que concordava com estas eventuais e supostas alterações sugeridas pelo FMI. Aquilo que assistimos hoje, nestes apoios, é que resulta que o Governo tinha tornado público, e o seu Primeiro-Ministro, de que iria cumprir com a lei, no sentido de aumentar as pensões dos reformados e pensionistas, com a inflação apurada a 30 de novembro, mas aquilo que está escrito na lei, que são os ganhos de produtividade ou o crescimento da economia. Acontece que isto daria qualquer coisa entre 7% e 8%, e neste quadro, o que resulta daqui é que, definitivamente, acabou por se verificar que a lei, pelos vistos, não irá ser cumprida ou será suspensa, e isto acaba por resultar num prejuízo para as pensões e para os pensionistas, para além do ano de 2023, e que, se não for corrigido, acabará por ser definitivo. E isto traduz-se numa redução nas pensões entre 3,5% e 4%. No que concerne aos outros tipos de apoios, eu gostava de dizer o seguinte: a comparação poderá não ser a mais feliz, mas temos-la feito ao longo dos tempos, e que é, bom, uma pensão de 1.000 euros, neste caso, vai ter, em outubro, este apoio extraordinário de 500 euros. Um salário de um trabalhador ativo terá um apoio de 125 euros.
admitindo que não têm filhos. E, portanto, neste quadro, veja que estas soluções encerram em si alguma injustiça, mas percebendo, apesar de tudo, que não são desvalorizáveis porque é dinheiro que vai entrar no bolso das pessoas. Agora, o que nós queremos, e ainda ontem tomamos posição pública sobre esta matéria, em que dizíamos claramente que foram ignorados os salários, mais uma vez, e esses sim estruturantes, não é? E que de algum modo se contribui para a redução das pensões. E, portanto, são medidas pontuais, porventura não, de facto efêmeras, não é? Que acabam de funcionar como pensos rápidos, mas que de algum modo não acabam por criar as condições de recuperação do poder de compra, das pensões e dos salários, face à enorme inflação que temos hoje. E a nossa posição aqui é clara, temos, apesar disto, algumas expectativas quanto à negociação geral anual, no que concerne ao Orçamento de Estado para o ano de 2023, em que, até aqui, o Governo também se serviu da inflação apurada a 30 de novembro, que servia para aumentar as pensões, para aumentar os trabalhadores da administração pública. Veja que nós este ano tivemos foi-nos imposto um aumento de 0,9%, a inflação apurada a 30 de novembro era de 1%, e ainda por cima, ridiculamente, fomos objeto de dedução de 0,1% da deflação do ano de 2020. Depois veio a senhora ministra, ex-ministra, Alexandra Leitão, dizer que quando se aumentou 0,3% ou quando se aumentaram os trabalhadores da administração pública, podia-se ter ido mais além. Bem, mas isso foi o que nós, sindicatos, nós FESAP, do PT, sempre dissemos. Aqui havia espaço, havia condições, havia recursos para ir mais além e com justiça ir resolvendo alguns destes problemas estruturais, porque estas medidas não têm nada de estrutural, a não ser, no que concerne às pensões, uma certa redução a prazo, se entretanto não for corrigida, como é óbvio. Muito bem. José Abrão, eu vou-lhe então fazer aqui uma questão que está um pouco fora de guião, mas que faz sentido. Atendendo aqui o PS, sobretudo, mas este governo tem uma credulidade, às vezes um pouco ingênua, na forma como a economia deve ser conduzida e, portanto, ele desvaloriza um pouco o peso das exportações face ao consumo interno, como sabemos, foi assim que ganhou as eleições para combater a austeridade. Para já gostava de saber como vê o anúncio desta medida, porque esta medida, na realidade, não beneficia, face ao que me disse, nenhum tipo de trabalhador. Isto irá beneficiar também o consumo interno, que no fundo é aquilo que o PS acredita que pode salvar a economia portuguesa. Como acha que isto poderá, ou seja, o que é que poderá estar na mente dos consumidores neste momento e se acha que isto pode ter um efeito devastador na política económica do PS, neste caso? Repare, com estas medidas, o Governo vem dizendo até agora que vai, e tem tomado medidas, no sentido de combater os efeitos da inflação. E, obviamente, procurando salvaguardar e afirmando até que o aumento dos salários, como o aumento de dinheiro no bolso dos portugueses, contribuiria para agravar esta situação inflacionista. As medidas que foram tomadas vão exatamente no sentido contrário, com uma nuance. É que houve, durante estes 8 meses, desde que começou a guerra, um excesso de receita pela via fiscal, não é? E que a certa e determinada altura, agora há aqui alguma distribuição. E por isso é que eu lhe digo que é dinheiro que os trabalhadores e que os pensionistas vão receber. Isto não é desvalorizável. Agora, não tem nada de estrutural. Não resolve coisíssima nenhuma. E há aqui uma grande fixação, não é? No combate ao déficit e à dívida, quando nós somos completamente favoráveis a que isso aconteça, porque é importante para o país e para a nossa economia, sob todos os aspectos. Mas é preciso ter em consideração, governar é optar, que podia ser afetado aos salários e à recuperação do poder de compra, parte destes crescimentos económicos que vai ter recordes, estamos a pensar, pelo menos as instituições dizem, vamos ter um aumento da nossa economia em 6,8%, chegamos aos primeiros meses do ano, tivemos até um superávit, e oxalá que chegamos ao fim deste ano de 2022 com um superávit. Bom, mas então os rendimentos e a economia portuguesa
não tem como objetivo também melhorar os salários reais dos trabalhadores, mais e tanto até como os rendimentos, não é? Afetando uma parte daquilo que são os ótimos resultados económicos, mas que os trabalhadores não veem. E por isso é que eu digo que é importante que se tenha em consideração que o aumento de algum consumo é importante, mas tudo isto é insuficiente e não chega, basta ter em consideração. Duas coisas são importantes. O aumento dos bens de primeira necessidade está muito acima dos 9% da inflação que temos hoje. São 12, 13, 14, 15, em muitos casos, 20%. Agora distribui-se 125 euros de uma só vez a todos os cidadãos em termos singulares. Pois muito bem. Só que se esquece, e diz que se está a estudar, a forma de cautelar aquilo que milhares e milhares de famílias neste país hoje já sofrem de uma forma violenta, que é o aumento, com o aumento das taxas de juros, aquilo que tem de pagar aos bancos pelos empréstimos bancários que têm, por exemplo, para as suas casas. Portanto, é importante os 125 euros atribuídos a cada cidadão em termos singulares, mas se calhar esses 125 euros ficam aquém dos 200 em que se paga ao banco só pelo aumento das taxas da Euribor e as taxas de juros no que diz respeito às rendas. E, portanto, das duas uma, ou se pega nisto com algum sentido, o animar de algum consumo interno é importante. Estamos hoje a depender naturalmente daquilo que são as nossas exportações e naturalmente do turismo, mas é na mescla destas situações ou destas condições que se podia ir reduzindo a carga fiscal. Repare bem que hoje é mais de 42% a carga fiscal sobre o rendimento do trabalho. E então, quanto a isto, diz-se pouco. E diz depois que vamos aqui estudar a forma de alterar os escalões do IRS. Bem, basta dizer que aquilo que nos retêm ao fim de cada mês, não é, e que é excessivo, já constitui por si só um financiamento, não é, ao próprio Estado, enquanto cidadãos. Não é? E, portanto, há seguramente, e também daí o meu apelo, no sentido de que se olhe no Orçamento de Estado para 2023, que é o primeiro desta legislatura, já que aquele que agora temos em vigor para 22 foi para 6 meses e resultou da crise política que acabou, que nós conhecemos, e quero sinceramente também dizer-lhe que temos permanentemente presente as dificuldades do país, da Europa e do mundo, não queremos tudo de uma vez, daí que nós na FESAP, o GT, defendamos e apresentamos a nossa total disponibilidade ao Governo para negociar, seja no plano anual, seja no plano anual, plurianual, mas o quê? É a recuperação do poder de compra, são as carreiras dos trabalhadores da administração pública, são os vínculos que são diversos e criam enormes injustiças, é a questão da alteração ao CIADAP que nos foi prometida para estar concluída em 2021 e até hoje o projeto de diploma provavelmente estará na gaveta, numa gaveta do Ministério das Finanças, e pasme se veja isto. Há uma semana foi publicada uma portaria do Governo a aumentar o subsídio de refeição para 5,45 € por dia para os trabalhadores administrativos. E no que concerne à administração pública, manter os 4,47, porque nem sequer tem sido aumentado. Muito naquela lógica que não é compreensível do olha para o que eu digo, não olhos para o que eu faço. Quando devia ser o Estado a dar o exemplo, seja no setor público, mas seja também no setor privado. Portanto, tínhamos a noção que não temos que estar contra o Governo, mas temos que solicitar que haja uma outra sensibilidade, uma outra abordagem aos problemas, onde as pessoas estejam primeiro, mais do que estas engenharias financeiras, que são importantes e beneficiam pessoas, não tenho dúvidas. Só que de estrutural não têm absolutamente nada. José, muito bem. Agora, passando à questão da administração pública, relativamente, ou seja, um tema mais intemporal, este pertinente que já nos falou e já nos elucidou, penso que estamos esclarecidos, mas eu gostava de que os nossos ouvintes ficassem esclarecidos sobre a diabolização que existe entre público e privado e que atingiu o seu apogeu, como todos sabemos, na altura do antigo governo de Pedro Passos Coelho, que havia de facto uma rivalidade entre estas duas áreas, portanto, o setor privado e o setor público. Acha que ainda assim, porque é que há tanta opção do público, porque nós temos de facto um número, alguns dizem que é demasiado, e gostava de ouvir também a sua opinião,
um número maior de funcionários públicos, se calhar mais do que seriam necessários para o país, mas porque é que há uma opção tanto pelo setor público face ao privado, uma vez que no setor privado há melhores remunerações, à partida existe, em certos setores, obviamente, progressão na carreira. Quando comparativamente a estes dois setores, o que é que considera que faz as pessoas optarem mais pelo setor público? Deixe-me dizer-lhe o seguinte. Primeiro, quando nos últimos anos se tem utilizado as médias salariais, se aumenta o salário mínimo, que é muito importante, e há o compromisso para o ano de que sejam 750 euros, e o salário mínimo se torna cada vez mais o salário médio, estamos a falar do Estado, enquanto maior empregador deste país, são 740 mil pessoas, temos bem a noção disso, e quando se utiliza a média do salário na administração pública, quando se utiliza aquilo que é a massa salarial disponível em cada orçamento, dizendo os salários, que é a despesa, cresce 3,5%, 4%. Isto é de facto uma falácia, porque os trabalhadores da administração pública não vivem das médias. Os trabalhadores da administração pública vivem dos seus salários reais, e devo dizer que entre 2008, 2009 e 2020, a desvalorização dos salários na administração pública é superior a 15%. Se juntarmos o que está a acontecer, veja como é que se agravou e como é que podemos hoje já concluir que os trabalhadores da administração pública dos mais diversos setores perderam em média entre 4,7% e 6% até agora, ao longo deste ano. O que significa, portanto, que das duas uma, ou há aumento dos salários reais, ou se continua com ou jogar com estas médias, com estas engenharias financeiras, quando o saldo das administrações públicas hoje são cerca de 400 milhões de euros positivos, não é? Temos que ter presente que haja aqui a tentação, por parte de alguns setores da nossa sociedade, não é? De considerar que os trabalhadores da administração pública são os eternos beneficiados. Isto não é verdade, porque hoje não temos vencimentos competitivos com o setor privado. Há falta de competitividade dos salários da administração pública, resultando daqui que há falta de pessoal. Hoje não conseguimos recrutar os melhores, e os melhores que cá estão vão até saindo da administração pública. E, portanto, neste quadro, esta, entre aspas, dita diabolização joga-se muitas vezes porque os sucessivos governos, em vez de aumentarem os salários dos trabalhadores da administração pública, apontam as médias, apontam a massa salarial, apontam alguns benefícios que hoje já não temos, não é? Nós hoje, se nos tirarem a DSE, por exemplo, o que é que nos distingue dos restantes trabalhadores? Sabe o que é que nos distingue? É que temos assistentes técnicos nos hospitais, nas escolas, nas autarquias e assistentes operacionais, com 35 anos de serviço, ganham um salário mínimo nacional. Ora, nas empresas, grosso modo falando, isto não acontece. E porquê? Porque as próprias empresas, para além dos instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho e os empregadores, sabem contemplar o mérito e a excelência. E o que é que acontece na administração pública? Nós não podemos ser excelentes na administração pública, porque temos um sistema de avaliação que diz que só 5% é que podem ser excelentes. Quer dizer, que os outros 95% são medianos. E, portanto, sendo medianos, têm aí o prémio de poder mudar de posição remuneratória ao fim de 10 anos, ou 10 pontos. Um técnico superior, para chegar ao topo, provavelmente demorar 120 anos. Um assistente, técnico assistente operacional, 80 ou 90 anos. Bom, não há aqui nenhum tipo de atratividade. Mas porquê é que as pessoas vêm, como me perguntou? Vêm porque, apesar de tudo, as pessoas tendem a ocupar o emprego que há. E isto já mudou. Eu posso lhe afirmar hoje que a grande dificuldade da administração pública hoje é recrutar gente qualificada e com competências para corresponder à necessidade dos serviços, mas é cada vez mais difícil recrutar assistentes operacionais e assistentes técnicos, olha, por exemplo, para o SNS, porque as pessoas vêm ganhar o salário mínimo nacional. Quando antes o salário mínimo nacional não se aplicava à administração pública, estávamos ligeiramente acima, não é? E vêm
levar para casa 630 ou 640 euros líquidos. E por isso esta política de salários baixos tem que naturalmente ser alterada, porque corremos o risco, hoje, com o nível de emprego que temos, o desemprego está baixo, e com a falta de mão de obra, com a falta de trabalhadores muito qualificados, ou aqueles que são necessários para satisfazer as necessidades permanentes dos serviços, se não tivermos carreiras novas, nos assistentes técnicos, o técnico auxiliar de saúde, o técnico administrativo de saúde, educação e outros, certamente vai ser cada vez mais difícil reter competência e recrutar os melhores. E agora você diz, bem, mas as pessoas querem, deixa-me que diga, vamos a pequenos concelhos, onde o maior empregador é a Câmara Municipal e depois as IPSS misericórdias, não é? As pessoas procuram, naturalmente, e eventualmente, alguma melhor estabilidade que tem na Câmara Municipal, porque as pessoas também valorizam muito o público. E o ser trabalhador dos serviços públicos acaba por ser também, entre aspas, qualquer coisa que mobiliza e que motiva, não é? E, portanto, neste quadro, dizer-lhe que a administração pública mudou, é preciso reformar, é preciso olhar para as carreiras, para os vínculos, para as remunerações, para o subsídio de refeição, para as condições de trabalho, olhe, para a formação profissional, por exemplo, não é? E para as qualificações, sob pena de continuarmos neste processo de degradação do funcionamento dos serviços públicos, por falta até de pessoal. Olha, eu dou-lhe um exemplo, quantos trabalhadores faltam nas escolas, quantos trabalhadores faltam no SNS, quantos trabalhadores faltam nos registros notários, para fazer, há centenas de milhares de lugares vagos para ocupar. Em muitos casos, isto fica a dever-se àquilo que é também a rigidez dos concursos e a admissão na administração pública, em que os concursos demoram 3 ou 4 anos para chegar ao fim, e muitos deles são abertos e nunca são concluídos. O que significa que há aqui portugueses de primeira e portugueses de segunda, não é? Na justa medida em que se criam expectativas, em alguns serviços têm sucesso e em outros não têm. Arrastando-se o processo de concurso durante o desafio, sem nenhum tipo de lógica. Mais ainda, meu caro, o problema todo da administração pública hoje é a falta de planeamento. Nós antes, em cada ministério, tínhamos um departamento de planeamento. Hoje temos o quê? Temos a navegação à vista. E muitas vezes, servindo-se daquilo que é um certo corporativismo que já vem do passado, que se vai impondo até a quem nos governa, ou porque falam mais alto, ou porque estão em áreas de interesse que têm a ver imediatamente com os cidadãos. Mas veja que isto também mudou. Hoje nós temos falta de médicos, falta de enfermeiros, técnicos de diagnóstico e terapêutica. Porquê? Porque os privados oferecem melhores oportunidades. Pois é que isto mudou. Está a ver? E, portanto, neste quadro, hoje eu gostaria de ver um concurso aberto para admitir gente da área de informática, por exemplo, não é? E que há situações em que ficam vazios, desertos, não se candidata a ninguém. Percebe? E isto enriquece a administração pública, não, antes bem pelo contrário, desvaloriza a administração pública e cria maiores dificuldades de funcionamento. Muito bem. José, obrigado por todos os esclarecimentos e naturalmente por nos elucidar, como sempre. Temos esse objetivo, elucidar as pessoas sobre o que está a passar no país. Nós voltamos para a semana, iremos ter o convidado que dispensa apresentações, o Dr. Joaquim Ventura Leite, que foi deputado à Assembleia, portanto, da República, e ele irá falar-nos da questão económica do país e, naturalmente, de como é que todas estas situações que falámos aqui hoje poderão agudizar-se ainda mais no futuro, não só com a questão da guerra da Ucrânia que está presente, mas também com questões do clima, que muito acaba por ser a área deste nosso convidado. Muito obrigado a todos mais uma vez, Bruno, uma boa tarde. Já agora, Bruno, Carlos Magalhães, Fernando, muito obrigado pelo vosso convite. Disponham, se me puderem mandar o vídeo, será replicado em muitos milhares de pessoas, porque é importante, não é por mim, é porque é também preciso mostrar às pessoas que há movimentos, que há cidadania, que há gente empenhada em que esta reflexão e esta análise se faça, sempre com uma ideia, que é darmos um contributo para podermos ter um país melhor, um país mais ao serviço dos cidadãos e não tanto de pequenos interesses que nos penalizam a todos.
Bem-ajam, um abraço grande, boa sorte para o vosso trabalho e felicidades. Obrigado.